Mais um dia de gravações para o canal do YouTube Águia de Goiânia. Sou o professor Marcos Paulo e me encontro no centro histórico da nossa querida, imortal e lendária cidade. Você também, que é apaixonado por Goiânia, seja bem-vindo ao nosso canal, o Águia de Goiânia, que só tem uma finalidade: propagar a nossa história. Você que é inscrito, muito obrigado pelo apoio. Você que compartilha, também não esqueça de deixar seus comentários, deixar seu like. Isto é importante para que o canal se mantenha no ar. Você que tem sua empresa, seu estabelecimento comercial, que queira que a sua marca apareça de forma perpétua, permanente, nos vídeos que são produzidos, o nome da sua família, venha nos apoiar, pois é Goiânia que de joelhos lhe agradece pelo bem que fizermos a esta terra, que segundo Leda Pinto nos viu nascer. A República, a pátria de Nunes Machado, a gloriosa e eterna cidade de Goiânia. Vamos juntos, propagando a nossa história. Nos seus comentários, acrescente informações. O nosso trabalho só tem a finalidade de propagar a nossa história. E às vezes, através da oralidade, muitas informações são provocadas, vêm à tona, muitas reminiscências. Então, este é o espaço. Me alegro, pois muitas pessoas em diferentes partes do Brasil como do mundo têm tomado conhecimento deste meu trabalho e o intercâmbio está acontecendo. Hora outra, percebo pessoas trocando informações através dos comentários, trocando contatos e estreitando os laços de amizade e de propagação da história de Goiânia. Vamos juntos, pois são 450 anos de história, de glórias, de grandeza. Em minhas mãos, a obra tão conhecida de todos vocês, do professor Mário Rodrigues, Crônicas Goianenses. E a página 52 há um registro interessante, uma vez que iremos falar sobre os portugueses em Goiânia. E o professor Mário Rodrigues, extraordinário professor, assim começa: a patriotada. Faz 115 anos da patriotada, logicamente, esta crônica foi publicada em 1987. Hoje já fazemos outro cálculo, em 2020, da contagem dos anos da patriotada em Goiânia. E sobre os graves incidentes anti-portugueses aqui verificados, o jornalista Aníbal Fernandes, quando vivo e diretor do Diário de Pernambuco, assim se expressou: o que aconteceu em Goiânia foi espantoso. Aliás, Goiânia sempre se destacou pelo ardor nativista. Tá aí Tejuco Papo, as nossas heroínas, desde o tempo de Luiz do Rego Barreto, a quem acabou depondo. Deve-se a bravura dos goianenses à saída deste governador tirano. Naquela época, Goiânia estava se transformando numa cidade lusitana. Até nome de rua ainda hoje guarda resquício disso, como é o caso do Beco do Pavão, que ele foi dado porque ali tinha negócio um português assim chamado. Uma das versões para a explicação do nome deste beco é que existiu aqui um português que comercializava, cuja alcunha era Pavão. Já outros também vão nos dizer, já foi matéria em outro vídeo, que alguém aqui criava um pavão. Mas o professor Mário Rodrigues, com a sua sabedoria, pontua o português conhecido como seu Pavão. Aqui no século passado se estabeleceu uma sólida e bem conceituada colônia portuguesa. E para cá, os lusos vinham com o endereço certo. As mercadorias também eram importadas diretamente de Portugal para os armazéns de secos e molhados da Rua do Meio. A famosa Rua do Meio, com o seu comércio extraordinário. Até hoje encontramos as marcas. E os portugueses se consideravam senhores do comércio varejista de Goiânia, procurando com isso nos asfixiar, pois não admitiam que patrícios nossos servissem como auxiliares em seus estabelecimentos comerciais, restando aos filhos da terra a alternativa de emprego público ou a lavoura, transformando-se, no caso, num agrícola, arando o solo para viver. O escritor Paulo Cavalcante, que em 1946 exerceu o cargo de promotor público em Goiânia,
e que participava dos eventos culturais da terra, narra com minúcias em seu livro Essa de Queiroz, o agitador do Brasil, as agitações ocorridas nesta cidade em consequência das afiadas farpas do consagrado escritor português, assestadas contra Dom Pedro II. O lançamento do referido livro verificou-se também aqui na Praça do Carmo em 1960. Se não me engano, se o professor Mário Rodrigues não se engana, ocasião em que o seu autor deveria ter sido homenageado com palmas e flores pela obra de alto fôlego que escreveu. A narrativa, a crônica é bem maior, ocupa a página 52, 53 e 54, mas já foi suficiente para termos uma noção do que era a Goiânia no passado, na época do mata-mata marinheiro, da patriotada, dos grandes conflitos entre goianenses e portugueses que aqui residiam, que aqui comercializavam. Em minhas mãos, um trabalho de 25 de abril de 1969, do segundo ano pedagógico do Colégio da Sagrada Família, da aluna Esther Rodrigues de Barros, que irá nos ajudar a entendermos um pouco esta relação tensa que existia entre goianenses e portugueses. A aluna assim começa seu trabalho. Os portugueses em Goiânia. Por sua posição geográfica, Goiânia tornou-se o fogo das atividades econômicas de uma vasta região de Pernambuco, abrangendo os municípios de Nazaré, Timbaúba, penetrando também para Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará e Piauí. O comércio da cidade beneficiava-se deste intercâmbio. Veja, em 1969 a aluna assim se expressava. E hoje, em 2020, com o polo industrial, como nos expressaremos? Era a época em que uma só loja de fazenda em grosso vendia por ano perto de 10 mil contos de réis. Dos 30 mil habitantes da comarca, mais de 5 mil residiam na cidade, formando uma variada população de comerciantes, ferreiros, caldeireiros, alfaiates, cadê os nossos alfaiates, sapateiros, eita que já não encontramos mais alfaiates e sapateiros em Goiânia, funcionários públicos que participavam da vida social e política. Aos súditos portugueses eram empregados, entregues de preferência às atividades urbanas, pertenciam de um modo geral aos melhores estabelecimentos comerciais. Os melhores estabelecimentos comerciais da nossa cidade eram dominados pelos portugueses. Aí a gente já vai sentindo o fermento, a razão dessa animosidade surgida entre goianenses e portugueses. Nas levas de imigrantes que os paquetes europeus trazidos todo mês de Portugal, muitos já embarcavam na província com endereços de parentes e amigos fixados em Goiânia. Então a turma já vinha de Portugal com referência aqui aonde ficar. Nesta época, essa de Queiroz já fazia suas farpas, desaforos, pilhérias e as mofas. Isto em 1872, mangavam do povo de Goiânia, formando até quadrinhas, como esta. Amarelo de Goiânia come sapo com banana. Esta era uma das formas dos portugueses nos xingarem, uma vez que, quando chovia no período do inverno, toda esta área de manguezais, de várzeas, eram alagadas, então as epidemias se propagavam. Daí o amarelo de Goiânia que come sapo com banana. Não é um elogio, e sim um xingamento. Era de tal forma que deixavam pronúncias graves, perturbações na cidade. Quase todo dia se registravam debates acalorados, entre outros, por causa das farpas e farpões. Enquanto que os portugueses não ficavam calados, também faziam seus versinhos como seja. Os portugueses nos xingavam, nós xingávamos os portugueses. Marinheiro pé de chumbo, calcanhar de frigideira, quem te deu a ousadia de casar com brasileira? Assim dizíamos com ele. Os portugueses respondiam defendendo-se com um verso assim: para que secretos mistérios, patriota brasileiro, dá as filhas por mulheres ao burro do marinheiro? Vejam que a coisa era grave, era um xingamento pesado dos portugueses para com nós outros, e nós, em contrapartida, respondíamos na mesma moeda. E continuava:
Criticava a mulher goianense assim: as moças desta terra, quando saem a passear, parecem animais magros, de cangalha e caçoar. Vejam que comparação para com as nossas mulheres. Aí vai se justificar muita lapada, muita desordem, muita bagunça, o caos que se instalou em Goiânia. A 30 de julho de 1872, com sinal de desagravo dos moradores Goiânia às farpas, realizou-se um banquete. À sobremesa, cada convidado recebeu um ramalhete composto de sempre viva, perpétua e cróton, conhecido pelo nome de Independência, que é entregue aos presentes com a seguinte quadra: sempre vida a independência e perpétua luta seja, que o domínio português nesta terra não se veja. Já estava tomando vulto o sentimento goianense, o nativismo, o desejo de expulsar os portugueses aqui presentes. Terminado o jantar, houve quem sugerisse a ideia de uma passeata pelas ruas principais. Foi aceita por todos. Improvisou-se um cortejo a que se veio juntar uma banda de música. Aliás, era de hábito aqui em Goiânia, todos os eventos, ter a presença de uma banda, ou curica ou saboeira. Desfilaram-se os patriotas ao som de música, apesar de não poderem realizar o seu intento com os portugueses. Só no dia seguinte voltaram os goianenses, todos armados de cipó-pau e quiri. Forçaram o comércio a fechar suas portas sob coação. Às 22 horas, o comerciante José da Silva Oliveira, o primeiro negociante português, foi uma das vítimas. E ainda no 1º de agosto, a confusão era maior. O português Belmiro José Gonçalves, amigo e compadre do Barão de Goiânia, o grande e temido Barão de Goiânia, o chefe político situacionista da comarca, foi sovado a golpes de quiri, em plena rua direita, defronte do quartel da polícia. Era pau mesmo, era paulada com força. Impressionado com a ocorrência, o Barão de Goiânia rumou para o Engenho Novo, a fim de arregimentar seus moradores, a flor de sua gente. Tentar estabelecer a ordem, garantindo a vida e a propriedade dos portugueses. Foram agredidos nesta mesma noite ainda os portugueses. Aí vamos citar outros portugueses que também foram atingidos pela revolta dos goianenses. José Ramalho, Joaquim Pequeno, Antônio Pedro de Melo e Agostinho Lourenço da Silva Porto, caixeiro da Casa Comercial de Eustáquio, Júnior e Cia. No dia 2, a situação permanecia tensa. Já no dia 3 em diante, o mata-mata marinheiro empregava a mesma ação contra qualquer estrangeiro. O destacamento de polícia, composto apenas de 10 soldados, nada podia fazer no sentido de acalmar os espíritos. Eram poucos policiais para uma revolta, um movimento que tomava Goiânia. Nada podiam fazer no sentido de acalmar os espíritos. Só veio a acalmar, após 6 dias, as manifestações contra a colônia portuguesa por causa das farpas. Goiânia era de desordem e abandono. O caos se instalou. Contava-se pelos dedos as casas de negócios que se encontravam abertas, mesmo as nacionais. O clima ficou tão tenso que até os comerciantes locais, que não tinham descendência portuguesa, fecharam as suas portas. Agradecemos a aluna do 2º ano pedagógico do Colégio da Sagrada Família, que em 25 de abril de 1969 nos escreveu este trabalho, Os Portugueses em Goiânia. Nossa homenagem à ex-aluna do Colégio da Sagrada Família, Esther Rodrigues de Barros, que nos presenteia e imortalizamos neste vídeo o seu trabalho, que fala das grandezas de Goiânia e de um período tumultuado, do mata-mata marinheiro, da patriotada, dos confrontos, das farpas e farpões, dos desafetos, das brigas entre goianenses e portugueses. Uma vez que em dado período histórico, Goiânia era uma verdadeira colônia portuguesa. Os portugueses aqui eram numerosos, com grandes estabelecimentos, compravam direto de Portugal, só queriam empregar portugueses. Então tudo isso contribuiu para este barril de pólvora que estourou, trazendo grandes transtornos para a nossa cidade. E as marcas permanecem. O antigo Beco do Pavão, aqui no passado, já foi matéria também em outro vídeo, muitas farmácias, tipografias, barbearias, tínhamos sapateiros, e tanto o tiro de guerra
aqui existia o saudoso tiro de guerra, que na fachada do prédio nós encontrávamos o brasão de armas nacional, que criminosamente numa reforma foi retirado. E assim vão apagando a história do nosso povo. Mas no meio do beco, do antigo Beco do Pavão, a nossa referência, o nosso registro entre tantas informações do agitado período em que, neste solo sagrado, conviveram e comercializaram goianenses e portugueses, escrevendo um trecho da história de Goiânia, de prosperidade, de brigas, de confrontos, de mortes, de desafetos, mas que a história registrou e aqui queremos fazer eco para as gerações futuras. Continuemos juntos, documentando a nossa história, pois a história de Goiânia engrandece Pernambuco, glorifica o Brasil, nos enche de orgulho e nos estimula para que a passos largos caminhemos para documentar a história de Goiânia.